Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre todas as leituras que eu realizei durante o mês de novembro. Antes de falar sobre cada um desses livros e quadrinhos, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação, faz com que outras pessoas conheçam o Recomendo Ler. O mês de novembro, assim como o mês de outubro, foi um mês um pouco complicado no ritmo de leitura para mim, mas eu comecei alguns livros e não finalizei, mas eles estão em andamento em dezembro. Então, essas leituras do mês de novembro, eu vou falar primeiramente sobre os livros e quadrinhos não finalizados, mas iniciados em novembro, e depois eu falo sobre todas as leituras que eu finalizei durante o mês de novembro. Começando pelas leituras não finalizadas até o momento, a primeira delas é o quadrinho Fã, do italiano Paolo Basilieri, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Veneta. Aqui nós temos um quadrinho que tem uma premissa bem interessante, que ele vai contando aí a origem das palavras cruzadas. É o tipo de quadrinho que me chama muita atenção, porque é um tema que foge do cotidiano e que dificilmente, se você não é aficionado pelas palavras cruzadas, talvez você não procuraria informações mais diretamente relacionadas à origem dessa mania, que a gente pode dizer uma mania nacional, que foi desde quando ela surgiu pela primeira vez, e tem muita gente que gosta de fazer palavras cruzadas, e não só apenas aquelas que a gente compra em revistas ou a gente responde em jornais, mas isso acabou se perpetuando até mesmo em provas escolares. Então, é interessante ver a origem disso, e esse quadrinho desenvolve muito bem esses temas e entrega algumas passagens do criador e das pessoas que mantiveram esse legado de alguns problemas que a gente não imagina que, por exemplo, poderia ter acontecido. Quero finalizar essa leitura com certeza, mas até o ponto que eu li, ela é realmente bem interessante. Mais uma leitura que vai estar em andamento, e eu não sei se eu vou concluir durante o mês de dezembro, que é Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner, publicado aqui no Brasil pela editora Fósforo. Esse livro aqui que vai contar a história de uma filha e uma mãe coreanas, e que, no caso, a protagonista aqui, a filha, ela vai contar aí os momentos de luto que ela vai passar a viver depois da perda da mãe dela para um câncer. Então eu estou bem no início ali na página 40, até agora, pelo menos até onde eu li, a história está concentrada na jovem recebendo a notícia pelos pais e contando aí com um suporte de uma pessoa que eu não vou falar aqui para não ser um spoiler, mas a história se desenvolve muito bem e existe uma delicadeza da autora em falar sobre o luto e principalmente falar sobre relação de mãe e filha. Então, é uma leitura que está me surpreendendo muito e que com certeza eu devo finalizar, se não no mês de dezembro, no mês de janeiro, com certeza. A terceira leitura em andamento é Bartleby, o Escrevente, do Herman Melville, o mesmo autor de Moby Dick. Então esse é meu primeiro contato com a história, com a escrita do Herman Melville, e tem sido bem interessante. Eu estou quase finalizando o livro na data de publicação desse vídeo, então eu considero que foi uma excelente um primeiro contato com a escrita do Herman Melville, e isso me deixou ainda mais interessado para conhecer a principal obra dele, que é Moby Dick. Então, muito provavelmente eu vou falar sobre esse livro durante o mês de dezembro, que eu estou quase finalizando. Então, essa história é bem curta e que tem ali um tom cômico, mas é uma tragédia, então eu preciso finalizar aqui a leitura para chegar numa conclusão mais certa de que gênero essa história ou que sentimentos essa história vai me trazer ao seu final. Bom, agora vamos para as leituras que foram concluídas, e aí a primeira delas, não a primeira delas, mas a primeira que eu vou falar é sobre o livro da Clarice Lispector. Esse livro nós lemos
no clube do livro do Severino Willis, que é Perto do Coração Selvagem. Então, esse não é meu primeiro contato com a escrita da Clarice Lispector. Eu já li o livro Água Viva, então eu acho que como eu li há alguns anos atrás, então eu não tinha tanta experiência e eu acredito que ler de forma coletiva esse livro fez toda a diferença para entendimento e pegar outras perspectivas de outras pessoas que estavam lendo no mesmo momento que eu. Eu acredito que aqui eu tive uma experiência bem melhor do que quando eu li Água Viva. Então, é um dos meus livros preferidos de 2024. É, a personagem falou muito comigo, mas eu acho que a Clarice, se eu não me engano, esse é o primeiro livro que ela escreveu, então ela mostra muito da potência dela enquanto autora aqui nesse livro e algumas influências que ela teve e como a sua jornada aí como escritora foi se desenvolvendo ao longo da sua vida. Então, uma forte recomendação de leitura aí para quem quer conhecer a obra da Clarice Lispector. Acho que esse é um excelente livro para começar nessa jornada. Mais um livro finalizado durante o mês de novembro e foi essa coletânea de contos publicado pela editora Rocco, que se chama Árido. Esse livro aqui ele é uma forma de homenagem ao livro Vidas Secas do Graciliano Ramos. Então aqui a gente tem 5 autores contemporâneos que vão falar de temas como fome, miséria, violência em seus próprios contos. Aqui cada conto aparentemente ele tem uma perspectiva, digamos que regional. Então aqui, na minha opinião, a gente tem a Fabiane Guimarães representando aí o Centro-Oeste, ela que é uma autora goiana. Eu já li dela Como se fosse um monstro, que é um livro excelente e foi muito interessante ler um conto da Fabiane Guimarães aí homenageando uma obra tão importante da literatura brasileira como Vidas Secas. Então assim, é um livro que eu recomendo que caso você não tenha lido Vidas Secas, não precisa ter medo, porque eu acho que aqui a gente está tratando de temas bem conhecidos, então a perspectiva do que você pode encontrar a partir de Vidas Secas, eu acredito que não seja uma premissa que exclua você de ler esse livro. Então, se você leu Vidas Secas ou não, acho que vale muito a pena ler esses contos e entender essa visão desses autores contemporâneos para temas que foram tão esmiuçados pelo autor quando ele publicou a sua principal obra, que é Vidas Secas. Bom, mais um livro de conto que eu li durante o mês de novembro, e dessa vez foi o livro Verde Novo Mar, do autor Renan Alves Mello. Esse livro aqui faz parte do meu projeto de leitura, Lendo Autores Goianos. Ele tem um vídeo aqui que eu postei na última sexta-feira, falando sobre as minhas impressões sobre os contos em gerais, mas de modo bem sucinto, que eu já falei desse livro 2 vezes. Aqui nós temos o Renan, que escreveu esses contos durante o período da pandemia. Aqui nós temos 20 contos diferentes e que vai tratar aí sobre a redenção das pessoas. Então, aqui você pode esperar questões tanto positivas quanto negativas para esses personagens. E o que me chama bastante atenção é como a escrita do Renan, ela assume ali um formato poético e ele dá a esses personagens um destaque merecido. Então aqui nós temos contos pequenos, médios e grandes, e ali você encontra o começo, meio e fim dessas histórias, o que é bem interessante, mas no conjunto da obra, esse livro ele quer falar aí sobre redenção de pessoas, uma forte recomendação de leitura. Gostei muito. Eu acho que no vídeo eu tento esmiuçar aí cada ponto desse livro que me chamou a atenção. Por fim, o quadrinho Cidade Pequenina, dos irmãos Camilo e Aldo Solano. Acho que aqui nós temos uma história bem delicada e muito interessante. Acho que se você viveu em algum momento da sua vida
no interior, você vai entender muito bem aqui o que cada uma dessas histórias representa. Então, como eu cresci, eu vivi parte da minha vida numa cidade aqui do interior, eu entendo muito do que eles escreveram e eu acho que esse quadrinho fala muito bem comigo e acredito que com as pessoas que tenham tido essa mesma infância. Então, não é um quadrinho que foi lançado em 2024, se eu não me engano, mas certamente aí é uma das minhas melhores leituras do ano e que vai ficar comigo por muito tempo. Aqui a gente tem uma arte muito competente e um roteiro muito sincero que eles constroem essa perspectiva aí de vida no interior e como o tempo vai passando e essa modernidade e algumas coisas vão se perdendo no meio do caminho, não só nas regiões metropolitanas e capital, mas também nessas cidades do interior. E aí, como isso vai ficando dentro da gente, como essas lembranças vão sendo reveladas aí ao longo das nossas vidas. Bom, fica a recomendação de leitura das leituras finalizadas e das leituras em andamento, que são temas totalmente diferentes, mas são leituras que eu não tenho o que reclamar. Acho que o mês de novembro, apesar de ter sido um pouco corrido e eu não poder me dedicar tanto a outros livros da forma que eu gostaria, acho que aquilo que eu finalizei, elas me trouxeram reflexões bem interessantes e são livros aí que entraram para as minhas melhores leituras de 2024. Então é isso, reforçando os recados iniciais. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que outras pessoas conheçam o Recomendo Ler. Muito obrigado para você que assiste os vídeos do Recomendo Ler até o final e até o próximo vídeo.